Fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês notaram no título e na thumbnail, sim, hoje eu irei montar o meu top 3 de melhores e piores arcos do quinto Doctor, da era Peter Davison. Uma era que eu gosto muito, diga-se de passagem. Antes de começar, sempre é bom lembrar que tudo que for dito nesse vídeo é apenas a minha opinião feita em cima das experiências que tive com os arcos listados. Você tem total direito de discordar como de concordar também. Fique à vontade. É como eu sempre digo, cada um tem os seus gostos e suas opiniões e é sempre bom estar respeitando a de cada um, beleza? Bom, sem mais delongas, bora lá então, começando pelos 3 piores arcos da era do quinto Doctor. Na terceira posição temos The King's Demons. Não há muito o que dizer desse arco e os motivos nem é pelo fato dele ter 2 partes, é mais pelo fato dele não ter um conteúdo tão interessante em seu enredo. Isso é claro, pelo menos pra mim, né? Parece que essa história só serviu para apresentar o Chameleon, um robô que não tem graça nenhuma e de quebra nos proporciona cenas bem cringes. Que merda, hein? Se é difícil encontrar uma história ruim onde envolva o Master do Roger Delgado, já com Anthony Henley temos várias. Não necessariamente são ruins, mas temos algumas que possuem alguns planos bem simples, apresentando nada de diferente ou nada de novo. E The King Demons nos dá um enorme exemplo disso. Eu acho que é só isso, não tem muito o que dizer desse arco. É uma história pulável. Ela nem precisava existir, assim como o Chameleon também. Ele não precisava existir. Não mesmo. Agora, na segunda posição, temos Time Flight. Mesmo sendo um dos defensores da temporada de estreia do Peter Davison, a única coisa que eu concordo com os não simpatizantes dessa season é que Time Flight é horripilante de ruim. Sério, eu não me lembro de um arco com uma estética tão freak, tão feia como esse. Só de ver as screenshots das cenas, né, os prints das cenas desse arco no Google Imagens, facilmente você vai notar o quanto a produção desse arco foi realmente um desastre. Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Eu tava na casa do meu colega um dia desse. E a parcela de culpa não fica só com isso, mas seu plot também contribui muito para a baixa qualidade apresentada. Inicialmente vemos o Master disfarçado de uma criatura feia, freaky e nojenta, um dos negócios mais feios que eu já vi em Doctor Who, que fica repetindo tipo toda hora, um negócio que é muito quem teve essa ideia, mano? E o contratempo é aquelas típicas problemáticas rotineiras com o Master que envolvem um plano maligno que, convenhamos, não chega a ser tão empolgante assim ou bem elaborado. Ué, eu fico me questionando até hoje, cara, por que o Master se disfarçou naquele bicho se minutos depois ele se revela? Tipo, se ele tivesse se disfarçado para enganar o Doctor na maioria do tempo do arco, né? Tipo, só lá no finalzinho da parte 4, olha só que surpresa, mano, era o Master, nossa, meu, fulminante, cara. Aí beleza, dava pra relevar, mas logo na segunda parte, no final da segunda parte, ele tira o disfarce e fala, sou eu. Tipo, pra que serviu isso, velho? Não faz diferença. Depois de todo o clima tenso e impactante que tivemos no arco anterior, o Earthshock, Time Flight vem para nos horrorizar de tão ruim e péssima que essa história é, meu Deus! E agora, na primeira posição, o pior arco da era do quinto Doctor, na minha opinião, até rimou, meu parceirão, é claro que é Warriors of the Deep. Hellbent, Warriors of the Deep e Timeless Children formam o meu top 3 de histórias que mais me frustraram em Doctor Who. Há muito tempo antes de ter contato com a era do quinto Doctor, momentos depois que eu terminei de assistir o fenomenal The Sea Devils, eu mais ou menos já sabia que na era Peter Davison teríamos um arco que reuniria as 2 criaturas que nos deparamos anteriormente em 2 excelentes arcos da era do terceiro Doctor, os Silurians, que aparece no arco The Silurians, e os Sea Devils, que, como eu já disse anteriormente, aparece no arco The Sea Devils. E como eu amo esses 2 arcos, eu fiquei por muito tempo ansioso para chegar logo em Warriors of the Deep, mano. E depois de muito tempo esperando, realmente temos o retorno de ambos e dessa vez trabalhando juntos, mas cagaram nos Sea Devils e nos Silurians.
Wars of the Deep tem até um começo promissor, ele te cria uma grande expectativa pela espera da união dos dois vilões, mas após os dois se juntarem, a história se torna um loop de eventos, um pega-pega infinito que parece que nunca vai acabar. Os Salurians e os Sea Devils ficam vagando pelos corredores que parecem ser infinito. Os visuais dos Salurians são até que ok, mas os dos Sea Devils... não posso dizer o mesmo. Vai tomar seu rabo! Então, como um grande simpatizante da era do terceiro Doctor e também como um grande simpatizante desses dois vilões, eu esperava muito dessa história e me decepcionou profundamente, guys. E o final é até que legalzinho e até mesmo um pouco empolgante, assim, impactante e tal, né? Mas, sei lá, no final do dia, analisando toda a obra assim... de fato, você vê que Wars of the Deep é um enorme desastre. E agora vamos para a menção honrosa, porque só vai ser um arco aqui que eu vou mencionar, que é o For to Doomsday. Oh, meu Deus. Como esse arco é chato. Minha nossa. A primeira parte é muito boa, a segunda é legalzinho, mas começa a ficar um pouquinho chata. Já a terceira e a quarta é insuportável de chato, intragável, tipo, você fica, tipo, sendo torturado internamente, tipo, acabei logo, por favor. Assim, não é algo ruim ou horrível, só é parado e chato, tipo, parece que ele tem 8 partes, cara. E o pior é que por ser o segundo arco da Era do Quinto, acaba até diminuindo o hype da pessoa que acabou de começar, tipo, a Era do Quinto e fala, nossa, será que vai ser tudo assim? Meu Deus do céu. Bom, e agora vamos para os 3 melhores arcos, vamos falar de coisa boa, os 3 melhores arcos da Era do Quinto Doctor, galera. Uou. E na terceira posição temos Resurrection of the Daleks. Se o retorno dos Sea Devils e dos Salurians foi uma bagunça total, o mesmo não se repete com o retorno dos Daleks, que não apareciam desde Destiny of the Daleks, um arco do quarto Doctor, que... sabe, não é muito bom não, velho. A era Peter Davison coleciona várias situações pesadas que envolvem conflitos que requerem muito do psicológico do Doctor. E em Resurrection of the Daleks, isso não fica indiferente. Mais uma vez vemos uma problemática onde decisões e ações certeiras são primordiais para eliminarem o problema. Mas o seu lado mais humano acaba dificultando as coisas e deixando o Time Lord vulnerável, tomando decisões pelo impulso. O ponto ápice disso é quando o Doctor decide que vai executar a sangue frio o Davros, nos proporcionando uma das cenas mais icônicas que envolvem os dois na tela. Mas isso não significa que o arco não tenha os seus deslizes. Um deles é que em alguns momentos a história caminha com um ritmo bem devagar, mas acaba compensando quando chega no destino final de suas trajetórias, nos seus plots que se encontram dentro da história. E falando em final, o arco finaliza de forma magistral com uma das despedidas de Companion, se não há, mas uma das que mais mexeram comigo. Um enorme silêncio reflexivo toma nossa atenção por completo, se resultando na Tegan fazendo uma reflexão de que viajar na TARDIS nem sempre lhe trará ótimas lembranças, ótimas experiências, além de você sempre estar correndo risco de vida, ainda presencia conflitos, planetas sendo destruídos, pessoas e espécies morrendo. Muito anticlimática e pesada essa cena. Ao todo, esse arco nos proporciona uma das melhores histórias Daleks de toda a série. Das dos anos 80, por exemplo, eu acho que ela só perde para Remembrance of the Daleks do sétimo Doctor. E agora, na segunda posição, temos Earthshock. Além de ser a minha história Cyberman favorita, esse é um dos ou o arco da série clássica que eu mais pego pra reassistir. Essa é aquela típica história Cyberman que faria qualquer fã do New Who começar a preferir os Cybermans da série clássica. Como eu já disse anteriormente, a era Peter Davison coleciona várias situações pesadas que envolvem conflitos que requerem muito do psicológico do Doctor. E em Earthshock, o quinto Doctor fica diante de uma situação muito complicada e fora de seu controle. Isso porque as tais temidas criaturas cinzas estão a todo momento desse arco, demonstrando ter total controle de toda a situação. Haverá momentos aqui que você vai achar que tudo está arruinado, tudo está perdido. Além disso, o arco acerta muito em toda a sua estrutura, em todo o seu passo a passo. Logo em sua primeira parte, vemos o arco se empenhando em preparar e moldar toda a problemática que estará por vir a partir de sua segunda parte, trazendo até mesmo elementos científicos justificando a extinção dos dinossauros na Terra. E eu aposto que a cena final da parte 1 vai ficar gravada assim na sua mente para sempre. Como eu já disse anteriormente, a parte 2 nos trará um enorme embate pesado e épico
que permanecerá complicado até a parte 4, requerendo muito do quinto Doctor, que mais uma vez se mostra vulnerável psicologicamente, sendo facilmente controlado pelos Cybermen. E por fim, tudo iria terminar bem, os problemas seriam todos resolvidos e o Doctor e seus companheiros seguiriam o rumo para uma próxima aventura. Mas não, pois nos últimos minutos desse arco temos uma das cenas mais impactantes de toda a série. Por mais que você não goste do Edric, relaxe que eu também não sou grande fã dele. É difícil não sentir algo pelo ocorrido. Eu lembro de quando eu vi pela primeira vez a cena, enquanto os créditos silenciosos estavam passando na tela, eu fiquei pensando, nossa, mano, eu falava mó mal do cara. Mó mal do Edric, e olha o que aconteceu com ele. Em resumo, essa é a minha história Cyberman favorita de toda a série. Um dos melhores arcos da série clássica. E é claro, né, um dos melhores arcos da era Peter Davison. E certamente ela estaria no topo dessa lista se não fosse pela existência de uma história que se encontra na primeira posição. E falando na primeira posição, acho que ninguém vai se surpreender com isso, temos The Caves of Androzani. É claro, essa é uma história que pra mim carrega muitos títulos, muitos rótulos dos mais positivos possíveis. Com a melhor história do quinto Doctor, junto com Heaven Sent, é a melhor história de Doctor Who de todos os tempos e é o melhor arco da série clássica na minha opinião, a melhor história de regeneração que possui a melhor cena de regeneração. Isso tudo é claro na minha opinião, né? A despedida do grande Peter Davison acontece em um cenário altamente tenso, politizado e de extrema urgência para os personagens principais. O interessante dessa história é que, diferente de muitas, aqui não vemos um final feliz. No lugar e no momento errado, o Doctor passa todo esse evento em Androzani literalmente com a corda no pescoço. Há vários momentos onde ele quase é executado e por fim envenenado, assim dando aquele ar total de despedida complicada. Essa é a despedida de Doctor, acho que de toda a série mais complicada e mais pesada assim de todas. Não sei, tenho que pensar, eu acho que é essa mesmo. Além de obter ótimas e muito bem construídas linhas de fala, de quebra o roteiro faz suas alusões a ótimas e consagradas obras bem conhecidas como O Fantasma da Ópera e até mesmo Bela e a Fera. A trama de Caves of Androzani também conta com um dos melhores vilões já visto na série, o Charles Jack, um maníaco que adquire uma enorme obsessão pela Peri Brown. Certamente o Charles Jack é um dos vilões mais creepies e melancólicos que Doctor Who já teve. E todo esse evento composto por uma enorme massa cinzenta de tensão e desespero se resulta na quase morte da Peri e finaliza no Doctor tendo que se sacrificar, ou melhor dizendo, se regenerar pela vida de sua companion. De fato, esse foi um dos atos mais heróicos já feito pelo Doctor que eu já vi. Eu sempre digo isso aqui, mas é sempre bom repetir que após eu assistir The Caves of Androzani, eu me convenci que essa era a minha série favorita de toda a vida. E eu pus em mente que eu precisava transmitir às pessoas o quanto essa série era incrível, então eu decidi procurar e encontrar pessoas para conversar sobre ela, e foi aí que eu tive a ideia de criar este canal. Justamente por ser uma história sensacional e, como já disse anteriormente, eu quase me convenço que essa é a melhor história de Doctor Who de todos os tempos, né, da série. É claro que dá uma briga boa com Heaven Sent, porque Heaven Sent também é uma obra de arte, né, uma obra-prima, e também por ser a minha história favorita de despedida de Doctor, né, de toda a série, que na minha opinião, sinceramente não tem, e eu acredito que não vai ter um episódio de regeneração melhor que esse, e é claro que The Caves of Androzani tinha que estar na primeira posição, porque esse arco é fenomenal, é sensacional, é masterpiece, é muito bom, e é isso. Agora vamos para as menções honrosas, falando bem rapidamente aqui. Spare Parts é o melhor áudio da Big Finish que eu já ouvi até o momento. Eu acho difícil um outro áudio bater essa história. É de um brilhantismo a nível de grandes histórias de Doctor Who, como Genesis of the Daleks, Caves of Androzani, Heaven Sent, The Chimes of Midnight, entre outras masterpieces. Eu super recomendo Nyssa e o quinto Doctor frente a frente com os Cybermen de Mondas em uma aventura muito e extremamente tensa. Agora, Maldryan Undead, eu acho que é assim que se pronuncia, um arco da 20ª temporada, que por pouco ficou de fora do meu top 3. Que tem um plot muito interessante. Um líder de grupo de cientistas resolve estudar e pesquisar e aplicar neles mesmos o processo de regeneração dos Time Lords. Uma história com um ótimo plot que, além de termos a introdução de um novo companion, temos também o retorno do grande Brigadier, o Brigadeiro, né? Esse vale muito a pena dar um check.
assistir ele. Mais um áudio aqui, Aquitaine. Mais uma dica aí para os consumidores dos áudios da Big Finish. Esse eu ouvi recentemente, um áudio bem leve, gostoso de se ouvir, você nem vai notar o tempo passar. E que prova mais uma vez que sim, a Nyssa e a Artigan são ótimas companions, elas funcionam muito bem juntas, como também distantes umas das outras. Além desses, tem outros arcos também, como o Enlightenment, acho que é assim que se pronuncia, The Visitation, o Kinda e, é claro, o clichêzão The Five Doctors, que é muito bom também, vale a pena conferir. Bom, pessoal, então é isso. Esses são quais, na minha opinião, são os 3 melhores e piores arcos da era Peter Davison do Quinto Doctor. Agora eu te convido a deixar aí nos comentários quais são os seus arcos favoritos do Quinto Doctor e quais são aqueles que você menos gosta. Ou se preferir, pode comentar alguma coisa relacionada ao vídeo, né? Sei lá, se você concorda com algo que eu disse ou discorda, independente do que seja, comenta aí que eu quero muito saber, pois, como eu sempre digo, é bom sempre estar respeitando o gosto e a opinião de cada um, beleza? Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, cara, por favor, deixe o seu like, que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? É isso aí, então, eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Fui! Falou!